Existem momentos que mudam tudo. Uma verdade escondida, um nome revelado e, de repente, nada mais faz sentido. Laura queria apenas fazer seu trabalho, mas agora ela está presa em um jogo perigoso, onde confiar na pessoa errada pode ser fatal. No último episódio de Amor que Desafia, descobrimos que Rita pode ter sido incriminada. Mas o que Laura ainda não sabe é que alguém muito mais próximo pode estar por trás de tudo isso. E agora? Quem está manipulando essa história? Quem é a verdadeira ameaça? E será que Laura conseguirá sair disso sem se queimar? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder essa trama cheia de mistério, reviravoltas e paixão. Agora, sem mais demora, vamos ao episódio de hoje, porque a verdade pode ser muito mais sombria do que parece. O ar na sala de interrogatório parecia mais pesado. Laura fixou os olhos em Rita, tentando absorver o impacto da revelação. Se o capitão Ferraz estava envolvido no assassinato, então esse caso era muito maior do que imaginava. Rita cruzou os braços, observando Laura com um sorriso discreto, como se tivesse acabado de jogar sua melhor carta. Você parece surpresa, doutora. Não estava esperando por isso? Laura manteve a expressão neutra, mas seu coração acelerava. E você esperava que eu simplesmente acreditasse? Rita se inclinou levemente para a frente, seu olhar penetrante. Você quer a verdade ou quer apenas a versão mais fácil? Laura respirou fundo, tentando recuperar o controle da situação. Se Ferraz estava envolvido, então havia algo muito errado nessa investigação. Se está dizendo a verdade, então precisa me dar algo mais concreto. Rita inclinou a cabeça, avaliando Laura por um instante. Eu te dou uma prova, mas quero algo em troca. Laura franziu a testa. Isso não é uma negociação. Rita sorriu. Ah, doutora. No mundo real, tudo é uma negociação. Rita lançou um novo desafio. O jogo de manipulação está apenas começando. Laura estreitou os olhos, tentando decifrar Rita. A criminosa sabia mais do que dizia e agora queria barganhar. Se tem uma prova, deveria entregá-la. Não estamos em um leilão. Rita sorriu de canto, os olhos brilhando de provocação. Talvez, mas eu não sou idiota, doutora. Você acha que eu vou te dar tudo de graça? Laura respirou fundo, mantendo a postura rígida. Não poderia deixar Rita conduzir aquela conversa. O que você quer? Rita se inclinou sobre a mesa, os dedos deslizando devagar pela superfície fria de metal. Quero que você descubra quem mandou prender Ferraz. Laura franziu a testa. Está dizendo que ele foi incriminado? Estou dizendo que esse jogo tem peças maiores do que você imagina. Laura sentiu um arrepio subir pela espinha. Se Ferraz foi incriminado, isso significava que alguém poderoso estava manipulando tudo. E como eu sei que não está apenas inventando isso para ganhar tempo? Rita sorriu, dessa vez sem ironia. Porque se você puxar a primeira peça certa, o tabuleiro inteiro pode desmoronar. Laura apertou a pasta do caso com mais força. Ela odiava admitir, mas Rita parecia estar falando sério. Agora temos um novo mistério. Ferraz pode ter sido incriminado e Rita parece saber mais do que revela. O jogo está apenas começando. Laura sabia que não deveria confiar em Rita, mas algo na forma como ela falava parecia real. Se Ferraz foi incriminado, então quem mais está envolvido? Rita desviou o olhar, brincando com os dedos sobre a mesa de metal. Talvez você devesse começar a olhar para dentro da sua própria casa, doutora. Laura franziu a testa. O que isso quer dizer? Rita sorriu de canto, inclinando-se levemente. Que a polícia adora um culpado conveniente. E que nem sempre a justiça está ao lado da verdade. O coração de Laura acelerou. Ela conhecia casos assim. Sabia como algumas investigações eram manipuladas para proteger os interesses certos. Ela abriu a pasta novamente, buscando detalhes que talvez tivesse ignorado. Havia algo ali que não fazia sentido. Se você tem algo concreto, me diga agora. Rita apoiou os cotovelos sobre a mesa e cruzou os dedos diante do rosto. Procure pelo relatório de perícia original.
Se ele não bate com o que está no processo, você vai começar a enxergar as rachaduras. Laura segurou o olhar dela por um momento. Se Rita estivesse mentindo, isso a levaria a um beco sem saída. Mas se estivesse certa, alguém muito maior estava manipulando tudo. Agora Laura tem uma pista concreta para seguir, mas será que está preparada para o que pode encontrar? Laura saiu da sala de interrogatório sentindo um peso no peito. Se Rita estivesse dizendo a verdade, então alguém dentro da polícia poderia estar manipulando o caso. Ela seguiu para seu escritório, tentando organizar os pensamentos. Precisava do relatório original da perícia. Se houvesse discrepâncias entre os documentos, isso confirmaria a teoria de Rita. Ligou para Rodrigo, seu assistente. Preciso que encontre o primeiro relatório de perícia do caso Ferraz, o original. Houve uma pausa. Tem certeza? Esse documento pode estar bem enterrado. Por isso mesmo, se ele foi alterado, é porque alguém tem muito a esconder. Rodrigo suspirou. Vou ver o que consigo. Mas se você estiver certa, Laura, isso vai colocar muita gente em risco. Ela desligou e massageou as têmporas. Não gostava do rumo que isso estava tomando. Minutos depois, uma notificação no celular. Era Rodrigo. Encontrei algo. Preciso te mostrar pessoalmente. É grande. Laura pegou as chaves do carro e saiu às pressas. Se Rita estava certa, o jogo estava prestes a virar. Mas a que custo? Agora Laura tem algo concreto para investigar. Mas até onde isso pode levá-la? Laura dirigiu com o coração acelerado. Se Rodrigo havia encontrado algo grande, então ela estava mais perto da verdade, mas também corria mais riscos do que nunca. Ela estacionou em um beco discreto, onde Rodrigo a esperava com um envelope pardo nas mãos. Seu olhar era tenso. "O que tem aí?" perguntou Laura, saindo do carro. Rodrigo olhou ao redor antes de lhe entregar o envelope. "O relatório original da perícia. Eu tive que puxar diretamente dos arquivos antigos da delegacia. O que está no sistema hoje não é o mesmo documento." Laura abriu o envelope rapidamente e começou a ler. As mãos ficaram geladas conforme seus olhos percorreram as linhas do relatório. "Meu Deus!" Rodrigo assentiu. A arma do crime não tinha digitais de Rita. Laura sentiu um arrepio subir pela espinha. Isso significa que alguém alterou o relatório para incriminá-la. O silêncio pesou entre eles. Laura percebeu que agora não era mais uma questão de defender Rita. Era uma questão de saber quem estava por trás de tudo isso. E pior, alguém dentro do sistema queria esconder essa verdade a todo custo. Laura tem a prova de que Rita foi incriminada. Mas isso só aumenta o perigo. Laura segurava o relatório com força, os olhos ainda presos nas palavras que mudavam tudo. Se a perícia original não apontava Rita como culpada, então alguém dentro da polícia forjou as provas. Rodrigo olhou para os lados nervoso. "Isso é muito maior do que imaginamos, Laura. Se mexermos nisso, podemos estar cavando nossa própria cova." Laura sentiu o peso das palavras dele, mas já era tarde para recuar. "Não tem volta, Rodrigo. Eu preciso descobrir quem fez isso." Antes que ele respondesse, o som de um motor se aproximando fez os dois se virarem rapidamente. Faróis altos iluminaram o beco, cegando-os por um segundo. Laura sentiu um frio na espinha. Rodrigo deu um passo para trás. "Acho que não estamos sozinhos." O carro preto desacelerou. Os vidros escuros impediam que vissem quem estava dentro. O motor ronronava baixinho, ameaçador. Laura segurou a pasta com mais força. "Guarde isso, agora!" Rodrigo rapidamente escondeu o relatório sob o paletó. O carro permaneceu ali por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, os pneus cantaram no asfalto e o veículo acelerou, desaparecendo na escuridão. Laura exalou lentamente. Aquilo não era coincidência. Alguém sabia que estavam perto demais da verdade. O perigo agora é real. Laura e Rodrigo não estão mais apenas investigando um caso. Eles estão na mira de alguém que quer silenciá-los. Laura sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo. O carro sumiu na escuridão,
Mas o recado era claro. Alguém estava os vigiando. Rodrigo ainda olhava na direção em que o veículo desapareceu. Isso foi um aviso. Laura respirou fundo, tentando manter o controle. Ou uma ameaça. Rodrigo cruzou os braços, nervoso. O que vamos fazer? Se mexermos mais nesse caso, podemos acabar nos metendo em algo muito maior. Laura não respondeu de imediato. Seu instinto dizia para recuar, mas algo dentro dela gritava que não podia parar agora. Ela olhou para Rodrigo, firme. Eu vou até a prisão falar com Rita. Rodrigo arregalou os olhos. Depois disso? Depois desse aviso? Laura se recusou a demonstrar medo. Se eles querem que eu pare, é porque estou perto demais da verdade. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, exasperado. Laura, cuidado. Pessoas já sumiram por menos. Ela o encarou por um longo instante. Então acho que está na hora de descobrir quem está tentando me silenciar. Agora Laura está determinada a ir até o fim. Mas isso pode custar mais do que imagina. Laura entrou na sala de interrogatório com passos firmes. Ela podia sentir a tensão no ar. Depois do que descobriu, precisava de respostas. Do outro lado da mesa, Rita a observava com um sorriso discreto, como se já soubesse que Laura voltaria. Achei que tivesse desistido de mim, doutora. Laura não demonstrou reação. Apenas puxou a cadeira e se sentou. Por que alguém dentro da polícia forjaria provas contra você? Rita arqueou uma sobrancelha. Então você encontrou o relatório original. Laura trincou o maxilar. Me diga o que sabe. Rita se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nos de Laura. Você está pronta para a resposta? Porque uma vez que souber, não há mais volta. Laura não desviou o olhar. Tarde demais para isso. Rita sorriu de canto, mordendo o lábio inferior antes de responder. Então eu te conto, mas com uma condição. Laura estreitou os olhos. Que condição? Rita sorriu ainda mais. Quero que confie em mim. Agora Rita joga a cartada final. Se Laura quiser saber a verdade, terá que confiar nela. Mas será que isso é um erro? Laura sentiu um arrepio percorrer sua pele. Confiar em Rita? Essa era a condição dela? A criminosa sustentava o olhar, esperando pela resposta. Como espera que eu confie em você? Você foi presa por assassinato. Rita sorriu, como se estivesse se divertindo. E agora você sabe que fui incriminada. Laura não respondeu de imediato. O peso daquela afirmação a incomodava. Tudo o que aprendeu a vida inteira dizia para não confiar em criminosos. Mas e se, dessa vez, a criminosa fosse a única falando a verdade? Ela respirou fundo, cruzando os braços. Se quer que eu confie em você, me dê uma razão. Rita se inclinou um pouco mais sobre a mesa. Sua voz saiu baixa, mas carregada de algo que fez Laura prender a respiração. Porque, se você não confiar, eu vou morrer. O silêncio pesou. A tensão era quase palpável. Laura apertou os lábios, sentindo que acabava de ser puxada para um buraco do qual não conseguiria sair. Eu não posso prometer nada, mas quero ouvir o que você tem a dizer. Rita sorriu lentamente. Bom começo, doutora. Agora Laura deu o primeiro passo para dentro do mundo de Rita. Mas será que esse foi um erro fatal? Laura sentia o coração bater forte. Pela primeira vez, estava prestes a cruzar a linha que sempre evitou. Confiar em uma criminosa? Isso ia contra tudo o que aprendeu. Rita percebeu a hesitação dela e suavizou o tom. Eu não sou inocente de tudo, Laura, mas nesse crime, eu não sou a culpada. E se você seguir as pistas certas, vai provar isso. Laura respirou fundo. Sabia que agora não poderia mais ignorar os fatos. Então me diga, quem está por trás disso? Rita desviou o olhar rapidamente, como se medisse as consequências antes de responder. Você não vai gostar do que vai ouvir. Laura manteve a postura firme. Já passei da fase de gostar ou não. Apenas diga.
Rita se inclinou levemente sobre a mesa e sua voz saiu quase como um sussurro. O mandante disso tudo está mais perto de você do que imagina. O silêncio tomou conta da sala. O peso daquela frase fez a respiração de Laura falhar por um segundo. Quem? Rita a encarou, séria. Então, falou um nome que fez o chão de Laura sumir. Laura piscou, confusa. Não podia ser. Não podia ser essa pessoa. Ela afastou a cadeira bruscamente, levantando-se. A cabeça girava. Rita apenas a observava, como se soubesse exatamente o que estava passando por sua mente. Laura apertou os punhos. Se isso fosse verdade, então ela não poderia mais confiar em ninguém. Laura recebeu a revelação que muda tudo. Mas será que vai acreditar? E agora? O que Laura acabou de ouvir pode mudar tudo. Será que a pessoa que ela mais confiava está realmente envolvida nesse crime? Será que Rita está dizendo a verdade ou apenas manipulando a advogada para escapar? No próximo episódio de Amor que Desafia, Laura precisará decidir em quem confiar. E cada escolha pode custar caro. Você não pode perder o desfecho dessa história. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. O que você acha que vai acontecer agora? Nos vemos no próximo episódio.